E aí galera, beleza? Aqui que fala Adriano Genino com mais uma aula para o blog do Instituto. E a aula de hoje é sobre CSS, mas um tema em específico, que é uma coisa que a galera tem perguntado bastante essa semana. Bateu o recorde essa semana que passou, eu recebi vários e-mails de alunos e pessoas que ainda não são alunos querendo saber a diferença no CSS de tag para class e também para IDs, ou seja, rola meio que uma confusão quando você vai usar uma class, quando você vai usar uma div, ou melhor, um ID, ou quando você vai usar uma tag, ok? Então, para isso eu vou criar aqui uma HTML, tá? Naturalmente eu preciso salvar. Eu vou salvar dentro de eu criar essa pasta aqui, ó, aula CSS, e eu vou chamar de index, ok? Eu vou criar um CSS aqui. Vamos vir aqui, CSS novo. E a princípio eu vou colocar, eu vou colocar tag aqui, mas só para título de criação mesmo. Novo estilo, ok? Vou dar um ok. Vou chamar esse estilo de nada mais óbvio do que estilo. Deixa eu trazer isso aqui para cá e vou dar um ok, não vou fazer nada. Aqui eu tenho um arquivo CSS, eu vou abrir ele aqui, ó, botão direito, abrir como arquivo separado. Deixa eu salvar e deixa eu deletar tudo aqui. Pronto, tá ok. Não tem nada no meu CSS e não tem nada no meu HTML. Bacana. Quando você vai criar um CSS, quando você vai criar uma formatação, melhor falando, você, em geral, tem em vista alguma parte do site. Você não cria uma formatação simplesmente por criar. Ah, eu vou criar um negrito, tá? Mas para que você vai criar um negrito? Eu vou criar um alinhado à esquerda, eu vou criar um alinhado à direita, um fonte, um cor de fundo, uma cor da fonte. Tudo isso, quando você cria largura, altura, etc., você cria pensando em aplicar essa formatação em uma determinada área do seu site. Então vamos pensar aqui o seguinte: a gente sabe que no HTML, se eu clicar aqui em código, eu tenho, deixa eu voltar aqui para código fonte, ok. Deixa eu deletar isso aqui. Source code. Então aqui eu tenho um código HTML, tá? É o código responsável pela minha página. E aqui eu tenho um CSS. Bacana. A gente sabe que no HTML a gente tem uma série de tags. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui título do documento. E aqui eu vou colocar um texto. Então, vamos colocar esse texto é apenas para exemplo. Eu vou colar aqui várias vezes. Ok. Vou salvar. Se eu der uma olhada aqui, por exemplo, em code, eu percebo o seguinte, ó. Título do documento, ele criou um parágrafo, e o outro texto ele criou um parágrafo. Como é que eu sei o parágrafo? O parágrafo usa a tag P, ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar esse título aqui, título do documento, e vou dizer que ele é um parágrafo do tipo 1, né? Um cabeçalho do tipo 1. E agora eu percebo que ele tem a tag H1. Então, ok. Aí vamos começar a entender a formatação para tag. Se eu colocar aqui body, vale lembrar para quem fugiu das aulas de HTML, é o corpo do documento. Quando você cria um estilo para uma tag, você está mudando o padrão daquela tag no documento. Então, se eu venho aqui e digo que no body, margem 0 e padding 0, eu estou dizendo que ele vai ter margem 0, mas no documento inteiro. Afinal, fiz aqui, ó, body. Então, quando eu venho aqui, eu já percebo que não tem mais o espaço. Agora, Adriano, e se no outro documento eu não quiser isso? Bom, aí você não pode usar isso aqui, ou você pode usar uma composição, mas isso aí já vai ficar para outra aula. Só que quando você diz que é na tag body, então nessa tag ele vai mudar a margem e o padding para 0, ok? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho outra tag sendo usada, que é a tag H1. Eu vou dizer que a tag H1 vai ter um font size de 36 pixels. Vamos dar uma olhada aqui.
Deixa eu colocar um tamanho menor para que a gente consiga ver o resultado. Olha lá, o tamanho ficou bem menor. Então agora eu vou colocar 56. O tamanho ficou bem maior. Eu vou dizer que o font family do H1 vai ser o Georgia, que o color dele vai ser vermelho. Vou colocar aqui vermelho. Ou seja, todas essas formatações serão aplicadas a qualquer texto que recebeu H1, ou seja, a tag H1. Então, olha lá, se eu selecionar essa palavra e colocar ela como H1, existe uma formatação, no caso aqui ele pega o texto inteiro. Então, deixa eu voltar para parágrafo. Aí eu posso formatar o parágrafo também? Pode. Qual é a tag do parágrafo? P. Eu vou até copiar isso aqui. Vou colar, só que aqui eu vou colocar 16. A cor eu vou colocar um azul para diferenciar. E aqui em Text Align eu vou colocar justificar. Se a gente voltar aqui para o nosso HTML, a gente percebe as mudanças, ok? A partir do momento que eu vim aqui, outro título, selecionar isso aqui e colocar como primeiro parágrafo, ele já recebe todas as formatações. Qual é a desvantagem de você usar isso aqui? É quando você quer que apenas nessa página ele tenha essa formatação e na outra não. É aí onde vai entrar o conceito de class. Então, quando você quiser mudar o padrão daquela tag, ou seja, o padrão de formatação daquela tag, é que você vai usar uma classe, ou seja, uma formatação, vamos definir assim, aplicada a uma tag, ok? Agora vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou tirar todo mundo daqui, tá? Exceto o body, vou tirar todo mundo aqui. Eu não quero ninguém formatado. Ok. Então tá lá, ninguém sendo formatado. Ok. Aí eu tenho uma situação de ID e tenho uma situação de class. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, título e parágrafo. E eu vou colocar aqui, vou colar 16. Vou colar, vou colocar 16. Ok. Se eu vier aqui, selecionar e aplicar a class parágrafo, funcionou. Se ao invés de aplicar uma class, eu aplicar um ID, título, também funcionou, com as mesmas formatações. Então vem a pergunta, bom, mas e agora? Eu sei que quando começa com o famoso joguinho da velha, é um ID. Quando começa com um ponto, é uma class. Bom, aí é onde vem um detalhe. A gente vai usar o ID quando for um tipo de formatação que eu costumo definir assim. É uma formatação única. Vamos entender melhor. Eu vou tirar todo mundo daqui e vou criar aqui o seguinte. Aqui em Common, ou eu vim aqui para Layout, você tem aqui, ó, inserir div. Tá? Essa primeira div vai ser o banner. Então vamos pensar, a formatação do banner não é uma formatação que você vai reaproveitar para o rodapé, não é uma formatação que você vai reaproveitar para o menu, é uma formatação que vai ser exclusivamente para o banner. Então quando você tem uma formatação que você sabe que está criando para uma área específica do site, é aí onde a gente usa o ID. Então eu vou colocar aqui banner. Não existe ainda, mas eu vou criar. Tá? Então vou colocar aqui banner. Vou só fazer um detalhezinho aqui, vou colocar a largura 600 pixels, a altura vou colocar aqui 150 e vou colocar uma cor de fundo para que a gente consiga ver. Vou colocar um cinza aqui. Ok, então tá aí, ó. Agora, poderia ser uma classe? Poderia, mas é uma formatação que eu só vou aproveitar ela para o banner, eu não vou aproveitar para outras áreas. Mesma coisa se eu vier aqui e criar, por exemplo, outra div e vai ser o corpo, não é? Aí eu vou ter um corpo único para o site inteiro, então eu posso criar um ID. Ou vamos supor que agora é o rodapé. Você não vai ter a mesma formatação do rodapé sendo reutilizada em várias partes do site. Então você vai usar um ID.
Vou dar um OK. Vou vir aqui. Vou copiar isso aqui. Ao invés de rodapé, ou melhor, ao invés de banner, eu vou usar rodapé. Vou usar a mesma largura, vou usar uma altura menor. E vou usar uma cor diferente. Então tá aqui, ó. Ok? Agora, onde é que vai entrar o conceito de class? Bom, o conceito de class vai entrar justamente para as formatações rotineiras, ou seja, eu vou ter aqui título, eu vou ter parágrafos, eu vou ter textos, eu vou ter botões, eu vou ter campos de formulário que vão aparecer em trocentas páginas e cada situação você pode usar 2, 3, 4 formatações diferentes. Então, aquela mesma formatação pode ser aplicada em 50 páginas. Vamos pensar no seguinte: você tem um portal como o Globo.com. Você pode observar que o título é sempre no mesmo padrão. Por exemplo, se for entretenimento é laranja, se for esporte é verde. Então, tem todos os títulos sendo baseados em uma classe. A partir do momento que eu mudar aquela classe, eu mudo todas as formatações, ou seja, todos os textos que vieram daquela classe em um portal inteiro. Perceba o poder que você tem. Então eu vou criar aqui uma classe chamada título. Vou colocar aqui, deixa me tirar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colar aqui. Eu vou chamar isso aqui de título. E eu vou colocar aqui o seguinte, ó, font size. Vou colocar aqui 12 pixels. Font family, eu vou colocar. Eu só vou fazer essas formatações. E eu vou criar uma outra classe aqui chamada parágrafo. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar um alinhamento justificado. Bom, se eu vier aqui, título, e aplicar a classe título, então tá lá. Deixa eu fazer jus ao nome, né? Já que ele é um título, vamos colocar aqui 22. E já que o fundo lá é, eu vou colocar aqui um color branco. Então tá aí, o título. E aqui eu posso colocar como a classe parágrafo. Então, se eu tiver 50 páginas todas sendo formatadas com essas duas classes, a partir do momento que eu venho aqui e mudar essa classe, por exemplo, para 32, todos os títulos que estavam dependendo dessa classe vão aumentar. Ou seja, esse é o tipo de formatação que eu não vou criar só para essa página. Eu vou criar para 10, 15, 20, 30 páginas. Ok? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro quando a gente deve usar tag, quando a gente deve usar ID e quando a gente deve usar classe.